Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez aqui estamos para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Quero mais uma vez dizer da minha alegria e do meu prazer de poder estudar a Bíblia junto com vocês. A Palavra de Deus, ela é um alimento que nós deveremos tomar parte dele todos os dias para que a nossa alma seja fortalecida, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do inimigo por falta de conhecimento da Palavra de Deus. Portanto, eu quero insistir com vocês para que continuemos juntos com este propósito de cada dia estudarmos a Palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Também obrigado por mais um dia de vida. E neste momento que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, abrindo a nossa mente para o entendimento da Tua Palavra. Abençoa os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontrem, os que nos fazem pedidos de oração, que também tenham as suas necessidades e os seus problemas solucionados de acordo com a Tua santa vontade, porque Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Estamos continuando o nosso estudo, onde nós estamos vendo aqui, no estudo desta semana, que Satanás, ele quer ser adorado. Ele intentou lá no céu, não conseguiu. Aqui na terra ele levou os nossos primeiros pais ao pecado e ele vem trabalhando para que a humanidade o adore. Ele faz com que as pessoas se esqueçam de Deus e que aqueles que buscam a Deus, ele faz com que as pessoas pensem que nem toda a Bíblia é mais útil para nós hoje. E então algumas partes da Bíblia estão sendo substituídas, estão sendo ignoradas, porque dizem que isto era para os tempos passados, especialmente o Antigo Testamento, era para aquela época, e hoje nós estamos vivendo embaixo da graça, e então nós não precisamos mais seguir certas orientações que a Palavra de Deus nos traz, e nós temos que ter um cuidado muito grande com isto, amigos e irmãos. Como todos sabem, o inimigo ele é astuto e ele procura fazer com que nós creiamos naquilo que nós ouvimos. Por isso que nós deveremos estudar a Bíblia, ler as passagens bíblicas, pesquisar, para que nós não sejamos enganados. Nós vimos que os primeiros cristãos continuaram guardando o sábado, mesmo depois da morte de Jesus. Nós vimos também que o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele ia aos sábados à sinagoga, e também nós encontramos os apóstolos se reunindo não somente nas sinagogas, mas também em locais onde poderiam se ter culto, como à beira de um rio, que nós lemos no estudo que fizemos ontem. Agora, nós temos na Palavra de Deus uma profecia que foi recebida por Daniel, e Daniel viveu vários séculos antes de Jesus vir ao mundo, e Daniel teve uma visão, e esta visão está no capítulo 7 de Daniel, e ele viu ali alguns animais, e estes animais que Daniel viu nesta visão do capítulo 7 é o mesmo símbolo daquela estátua que Nabucodonosor teve um sonho lá no capítulo 2 de Daniel. A interpretação é a mesma. Os reinos que viriam, que era Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e depois Roma iria se dividir, a Roma não iria subsistir para sempre, foi o quarto e último império universal, foi o Império Romano. A partir daí houve a divisão, como nós vimos naquele capítulo 2 de Daniel. A estátua ela tinha os pés e os 10 dedos,
e então ali os pés e os dedos eram misturados com ferro e barro. O ferro e o barro, eles não se misturam, eles não têm liga, e então houve a divisão. Assim como o número de dedos dos pés, 10 dedos, 10 nações se formaram e formaram aquele continente europeu que nós conhecemos. Nós vamos ler com vocês Daniel capítulo 7, versos 23 a 25. Aqui nos diz: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui então Daniel viu este quarto animal. Este animal tinha 10 chifres, e estes 10 chifres são exatamente os 10 reinos que surgiram com a divisão de Roma lá na Europa. E logo depois que Daniel estava vendo esta visão, 3 chifres foram arrancados e nasceu um outro chifre, uma ponta pequena, no lugar daqueles 3. E esta ponta pequena, este chifre, é que instituiu a mudança nos tempos e na lei. Este chifre pequeno que surgiu é um poder eclesiástico e ligado a Roma, e este poder eclesiástico, ele começou então a perseguir os santos do Altíssimo. E esta perseguição começou em 538 da nossa era, quando o terceiro chifre daqueles 10 que haviam, 2 já haviam sido destruídos, e o terceiro chifre então foi destruído no ano 538, e aí aquela ponta pequena, o chifre pequeno, começou então a dominar. E ele proferia palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e iria perseguir os santos. Foi a Idade Média, chamada Idade Média, que durou de 538 a 1798 da nossa era. Para quem estudou primeiro grau, segundo grau, em história geral, tem esses relatos, vocês se lembram muito bem desses reinos. E esta perseguição que houve aos cristãos, aos santos do Altíssimo, e este mesmo poder, esta ponta pequena, que durou até 1798, ela sofreu uma ferida de morte, mas ela se recuperou. E ela então novamente tomou força, tomou poder, e este mesmo poder desta ponta pequena, agora, nos últimos dias antes da volta de Jesus, irá novamente perseguir os santos do Altíssimo. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que ela irá perseguir especialmente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Serão novamente perseguidos por este poder eclesiástico, por esta ponta pequena que surgiu daqueles 3 que foram derrubados, que Daniel teve esta visão. Amanhã nós vamos então concluir este estudo, e eu gostaria que você continuasse pedindo a Deus orientação, iluminação, e que pudéssemos entender que nós estamos envolvidos numa batalha. É um conflito cósmico, como nós dissemos lá no primeiro estudo que fizemos sobre este estudo, de como nos prepararmos para nos encontrarmos com Jesus. E este mesmo dragão que foi expulso do céu é o mesmo que está guerreando hoje contra os santos do Altíssimo e que quer ser adorado de qualquer maneira. Portanto, amanhã nós estaremos de volta para concluir este estudo desta semana, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.